Glória a Deus. Efésios, capítulo 3. Nós estamos estudando o livro de Efésios, domingo sim, domingo não. Pela manhã. Domingo sim, domingo não, pela manhã. Mas esse texto, esse versículo, esta verdade calou muito forte dentro da minha alma, dentro do meu coração. E eu achei por bem ministrarmos isto também à noite para os irmãos que ou não querem vir de manhã, ou não podem vir de manhã, eu não sei. Mas é um assunto de muita importância. Eu quero tematizar essa mensagem da seguinte forma: o prisioneiro. O prisioneiro. É esse o tema que eu quero dar para essa meditação. O prisioneiro. E uma ideia, uma tese que eu pretendo assim abordar é: tem casca de banana aqui. Tem casca de banana na Escritura. O que quer dizer isso? Algo que você vai escorregar. E de propósito, Deus deixa na Escritura algumas cascas de banana. Eu não arrumei um termo melhor para falar. Eu achei melhor esse termo, casca de banana. Essa é a ideia. E esse prisioneiro, ele está assim por causa disso. Ele descobriu as cascas de banana. Esse prisioneiro é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele fez uma leitura certinha de todas as ministrações de Jesus. Tudo que Paulo disse nas suas cartas, ele extraiu do que Jesus disse. Porque as verdades que Paulo nos ensinou, Paulo é aquele homem, é o nosso professor. Paulo é o apóstolo dos gentios, ou seja, o nosso apóstolo. Tudo que Paulo assim catalogou, codificou, ele tirou das parábolas de Jesus. Aquilo que Paulo ensinou assim com muita classe, com muita técnica, Jesus ensinou as mesmas coisas, porém contando histórias. Contando histórias, para que o povo entendesse da forma mais rápida possível. Por isso que às vezes você vai ler Paulo, ou melhor, as cartas do apóstolo Paulo, e você fica assim, mas o que ele quis dizer? O apóstolo Paulo foi o homem que melhor entendeu Jesus. Eu vou mostrar algumas dessas coisas hoje aqui, pretendo mostrar algumas dessas coisas. Amém? É a minha intenção mostrar esses enigmas aí, essas cascas de banana. Amém? Capítulo 3 de Efésios, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Amém? Diz assim o texto: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Gentios somos nós, ok? Olha para cá. Toda pessoa que não é judeu é gentio. Nós não somos judeus, somos gentios. Então Paulo escreve dizendo isso: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro. Prisioneiro mesmo, gente, de cadeia mesmo, de estar encarcerado. Não é uma forma de linguagem, não. Preso, encarcerado mesmo, na prisão mesmo, tendo visita de ratos mesmo. É isso mesmo que o texto quer dizer. E por quê? Prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês. Vocês quem? Os gentios. Aí a pergunta que vem é o seguinte: por esta causa? Que causa? Não está aí no teu texto? Ó? Por esta causa. Que causa? O que ele disse anteriormente. Nós estamos no capítulo 3. O que ele disse no capítulo 2 e 1. Quem está me ouvindo ainda? E o que foi que ele disse no capítulo 2 e 1? O que foi que ele disse? Assim:
Primeiro ele disse algumas coisas tipo assim: nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. No versículo 4 do capítulo 1. No versículo 4 do capítulo 1. Assim ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. O que mais que ele disse? Ele nos predestinou. Predestinou a gente para ele. Predestinou a gente para ele. Por meio de Jesus. Nos escolheu em Jesus. Veja, Deus escolhe Jesus. E aqueles que vão para Jesus são escolhidos de Deus. Amém. O grande escolhido de Deus, o grande ungido de Deus é Jesus. Eu sei que muitos pastores pegaram esse título, ungido de Deus. Não, o ungido é um só. Não tem dois ungidos. É Jesus. A palavra Cristo quer dizer ungido, enviado, prometido, ungido. Tem um só. Mas e o Davi? O Davi, quando foi chamado de ungido, estava representando aquilo que viria, o Messias. O Messias. Então em Cristo nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Nos predestinou. Nos separou para ser santo, para sermos irrepreensíveis. Nele nós temos a redenção. Nós temos a remissão dos pecados. Nós temos isso. Ele nos desvendou o mistério que esteve oculto. Isso é o que ele fala no capítulo 1. Fomos escolhidos, fomos eleitos, fomos predestinados, nos separou para ser remidos, perdoados. Essa foi algumas coisas. O que mais que ele disse? No capítulo 1 ainda, ele nos ensinou a orar, dizendo que quando a gente orasse, nós deveríamos pedir uma coisa só. Deveríamos pedir uma coisa só. Mas você pede carro, casa, uma mulher para casar, um emprego novo, mas não foi isso que ele nos ensinou. Nos ensinou a orar pedindo entendimento dessas coisas que ele acabou de dizer. Presta atenção. Entendimento, ou seja, em Cristo Jesus, todos podem entender, todos podem compreender os mistérios de Deus. O que mais que ele disse? Por esta causa ele está preso, não é isso que eu falei? Por esta causa ele está preso. O que mais que ele disse? No capítulo 2, ele disse que a gente antigamente estava morto, mas que agora estamos vivos. Ele disse também no capítulo 2, a partir do versículo 11, que nós, que estávamos mortos antes, éramos pessoas sem Deus. Eu não, você sim. Não, eu não, você sim, cabeçudo. Você sim. Você acha que você quando nasceu tinha Deus? Pois pode sair da chuva. Capítulo 2 de Efésios, a partir do versículo 11, diz que toda a raça humana era sem Deus, sem promessa. Não, mas eu não fiz nada. E daí? Quem perguntou se você fez? Aonde foi que você viu que Deus pergunta o que você fez? É a mania que o cristão novo tem. Eu não fiz nada, Deus. Olha, eu sou bonzinho. Eu não mato, não bebo, não fumo. Eu podia estar roubando. Eu podia estar cheirando. Eu podia estar fumando droga, mas estou aqui. Parece que eles pedindo de você. Não fiz nada. Sempre que você entra na casa de alguém para evangelizar, bom que o senhor veio, viu? Eu não preciso, mas meu filho precisa. É cabeçudo. Então Paulo começou a falar isso, nós não tínhamos Deus no mundo, nós não tínhamos salvação, nós não tínhamos Cristo, nós não tínhamos promessas, nós não tínhamos nada, mas agora vocês têm tudo. Agora em Cristo vocês têm tudo. E aí não gostaram do que ele disse. Quem não gostou? Quem não gostou? Não gostaram do que Paulo disse. Que os gentios eram eleitos antes da fundação do mundo. Que os gentios eram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Que esses gentios que estavam sem Deus, sem Cristo, sem promessa, agora tem. Agora em Cristo todos podem ter. Ele disse isso. Então prenderam ele. Quando foi que ele disse isso, pastor?
Quando foi? Como é que isso foi dito? Como é que isso foi falado? Como é que isso foi dito? Olha para cá. Jesus contou uma das... Por isso que eu falei. Paulo leu muito bem o que Cristo disse. O que Cristo disse? Cristo falou assim, ó. 2 homens foram ao templo orar. 2 homens foram ao templo orar. Para que você marque na sua Bíblia, isso está lá em Lucas, no capítulo 18. Marca aí. Ou se quiser abrir, abra também. 2 homens, no versículo 10. 2 homens subiram ao templo para orar. O fariseu e um publicano pecador. Presta atenção. Olha para cá. 2 homens foram ao templo orar. Um fariseu religioso e um publicano pecador. O fariseu orava assim. Olha o que o fariseu orava. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, pecadores, injustos, adúlteros. Não sou. Nem ainda como esse publicano que está aqui do meu lado. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Essa é a oração do cara. Ó, vou repetir. 2 homens foram orar. Um orava assim: não sou roubador, pecador, ladrão, adúltero, não sou. Antes, eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo, sou correto, sou íntegro. Número 2, oração do segundo. A oração do segundo. O publicano pecador, porém, estando em pé, de longe, nem ainda conseguia levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, esmurrava o peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Amém? Viu a oração do pecador? Ó Deus, nem levantar os olhos. Não, batia no peito, se esmurrava. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Eu sou pecador. Aí Cristo olha para os discípulos e pergunta: qual dos 2 foi recebido e justificado por Deus? Qual dos 2 foi justificado? Qual dos 2 foi ouvido? Depois eu quero pregar só sobre isso aqui, mas hoje só uma passadinha só. Qual dos 2? E aí hoje talvez você não perceba nada. Talvez você seja aquele fariseu. O que Jesus disse? O pecador. O pecador foi abençoado. Ou seja, em outras palavras, foram orar o certo e o errado. Quem saiu recompensado? Quem? O errado. E agora os carnais aí, de repente, opa, então eu posso errar? Tem nada disso, seu cabeçudo, seu carnudo ou carnuda. Tem nada disso. Subiu para orar um certo e um errado. O certo se lascou e o errado foi recompensado. Foi isso que o apóstolo Paulo leu. E é isso que o apóstolo Paulo está pregando aqui no meio dos judeus. E os judeus, como alguns aqui, 10 anos de crente, mas isso é injusto. Isso é injusto. O errado se dá bem e o certo se dá mal. Para pegar você, eis uma casca de banana. Eis uma casca de banana. E aí é hora agora de você sondar o seu coração. Se você começou, não gostei dessa história, você é o fariseu. Porque foi assim que os homens aqui ficaram com Jesus. E então é hora de você analisar quem você é. Eis aqui uma casca de banana. Por exemplo, o que mais que Paulo disse? O que mais Jesus tinha dito? O maior vai ser o menor, e o menor será o maior. Ou
seja, o sabidão, o poderoso, para Deus é nada. Mas o pequenino, para Deus é tudo. Para Deus é tudo. Olha o que ele disse. Jesus disse. E disse-lhes Jesus: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Por quê? Aquele entre vós que entre vós for o menor, este será grande. No reino de Deus, grande é nada, pequeno é tudo. No nosso mundo, quem sabe mais, manda mais. Quem é maior, manda mais. No reino de Deus, é o contrário. É isso que Paulo leu. É isso que Paulo falou lá. Começou a falar para os judeus. Por isso ele está preso. Os judeus não gostavam desse discurso. Era a casca de banana que o próprio Deus colocava para ver quem era o que vivia de aparência. Que mais que Jesus disse? Jesus, porém, ouvindo isso, disse: não necessitam de médico os sãos, e sim os doentes. Paulo pregava que gente certa não queria Deus, mas os doentes queriam Deus. Às vezes, meu irmão, você está muito sãozinho por aí, está muito sadio. Essas pessoas que falam assim: ah não, eu não preciso. O que elas estão falando? Que não querem Deus. Se você não se enxergar como doente, se você não se enxergar como menor, se você não se ver como quem não merece, você vai cair na casca de banana. Ele veio para os doentes. Não é a pessoa que precisa tomar soro, não, irmão. É a pessoa que se enxerga para o Senhor. Tem misericórdia de mim. Por mais que você faça, crente, por mais que nós façamos, irmãos, nós sempre seremos pecadores. E é por isso que Paulo está preso. Ele começou a pregar isso. Ele começou a anunciar isso. E as pessoas não gostavam nada do que ele estava falando. Paulo começou a ensinar que o errado era salvo. Mas como é que pode? Paulo começou a ensinar que quem jejuava 2 vezes por semana não agradava a Deus. E eles jejuavam. Por isso prenderam Paulo. Paulo começou a dizer que Deus agora era para todo mundo. E eles achavam que era só para eles. Paulo disse uma coisa muito séria. Em Efésios, no capítulo 2, eu já falei aqui, em Efésios, no capítulo 2, olha só o que Paulo diz para os judeus, e por isso ele está preso. Porque ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um só. Fez um só. Efésios capítulo 2, versículo 14. Olha para mim. Só tinha 2 povos na terra, judeus e gentios. 2 povos. Deus só conhecia duas gentes, judeus e gentios. Lá vem um Paulo e fala assim: acabou, moçada, acabou, cambada. Deus não tem mais 2, Deus tem um povo só. Ah, os judeus não gostaram disso. Misturou vocês, eu e vocês e os judeus. Não tem mais, é um povo só. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Prenderam Paulo. Porque essa turma que prenderam Paulo aqui não queria saber disso. Olha a leitura que o Paulo fez. E que muitos de nós não têm entendimento. Você não entendeu, muitos aqui não entenderam ainda. Por isso levam a vida cristã baseada em obras. Eu faço obras, sim senhor, sim senhora, depois de entender que já estou salvo. Eu não faço nada para merecer algo de Deus, irmãos, porque ninguém merece. Mas porque Ele me salvou de graça, porque Ele me libertou de graça, então eu viverei para Ele.
Então Paulo falou assim, ó, de ambos os povos fez um só. Tinha dois povos na terra, judeu e gentio, povo de Deus e povo sem Deus. Agora não. Todo mundo que invocar, todo mundo que buscar está salvo. Todo mundo que buscar o Senhor será salvo. Não tem mais dois povos. Não tem mais dois povos. O que Paulo disse? O que Paulo disse mais? Paulo disse que quem chegou agora é igual a quem chegou faz tempo. Onde que ele viu isso? Em Jesus. Onde que ele viu isso, pastor? Nas palavras de Jesus. Jesus disse: um trabalhador saiu para contratar funcionários. Lucas capítulo 20, ele disse isso. Olha para cá, não precisa abrir não, vou citar para vocês. Um trabalhador saiu para contratar funcionários. Saiu às 6 da manhã, saiu ao meio-dia, às 3 da tarde, às 5 horas. E às 6 da tarde, o pessoal foi dispensado. Vamos supor que esse povo aqui, ó, esse povo aqui, entrou às 6 da manhã. Esse pessoal aqui, entrou ao meio-dia. Esse pessoal aqui, entrou às 3 da tarde. Esse daqui entrou às 6 horas da tarde. Quem trabalhou menos? Quem trabalhou menos? Quem entrou às 6 ou quem entrou às 5? Quem entrou às 5, 6 ninguém entrou, saiu. Quem trabalhou menos? Quem entrou às 5? Agora vem cá, e vocês aqui? O povo trabalhador que entrou às 6 da manhã? 6 da manhã? Na hora de receber o pagamento, que no fim do dia pagava-se o salário. Quando chegou a hora de acertar as contas, ele pagou uma diária para esse que entrou às 5, pagou uma diária para esse que entrou às 3, pagou uma diária para esse que entrou meio-dia e pagou uma diária para você que entrou 6 da manhã. O que vocês iam pensar? Eu ouvi injustiça. Injustiça. É essa a casca de banana. Injustiça, injustiça. Eu achei eu fiquei uns 2 anos quando me converti pensando nisso, injustiça, injustiça, injustiça. Mas vem cá, quem precisa de médico? Quem precisa de médico? É uma questão de se enxergar. Jesus fez isso, pagou uma diária para esse, uma diária para esse, uma diária para esse e uma diária para esse. Quando esse pessoal foi receber, começou a reclamar. Injustiça, injustiça, não. De quem que é o dinheiro? De quem que é o dinheiro, irmão? O que ele combinou com esse pessoal aqui, irmão? Uma diária. O que ele pagou para esse pessoal? Uma diária. O dinheiro é meu ou é deles? O dinheiro é meu ou é deles, irmãos? É meu. Se eu quiser pagar, até dá para esse povo aqui, eu dou. O que tem você a ver com isso? Aí Cristo falou assim: será que eu ser bom sou mal aos teus olhos? O que eu combinei com você? Eu não fiz o que eu combinei. Se eu quero dar para isso mesmo tanto. Casca de banana, irmãos. O que Cristo estava falando? Que aqueles que seriam salvos no final seria igual àqueles que foram salvos com Abraão. Não há diferença. Mas é assim que Deus te pega, irmão. Quando você fica assim, injusto. Deus, irmão, se quiser matar você, não é injusto. Se Deus quiser me destruir, não será injusto. Por quê? Porque tudo é dele. Você porventura já inventou oxigênio? Já inventou? Conseguiu inventar um dedo? Um cabelo? Conseguiu inventar? Você inventou pele já? Você conseguiu criar da vida ao que não tem vida? É essa casca de banana. O evangelho é loucura. É loucura para esse mundo, irmãos. Por isso Einstein, por isso Lavoisier, por isso Thomas Edison, por isso, meu irmão, o Platão, o Aristóteles, para Deus são ignorantes. Para Deus, seja o Einstein, seja o Aristóteles, seja o Lavoisier, são tolos ignorantes. Mas a grande pena, a grande tristeza é que muitos de nós, por não entender, é injusto, é injusto, é injusto. Por isso Paulo está preso. E por isso alguns aqui iam prender Paulo também. Não concordo.
Pode ter certeza que alguns aqui não concordam. Você pode não concordar, meu irmão. Não é comigo que você não concorda. É esse o evangelho. Por isso o evangelho é loucura. Como é que um cara morre e salva a gente? Loucura. Loucura. Como é que Deus poderoso vira homem? Loucura. Não tem explicação. Não tem explicação. Ah, eu pequei. Aí eu vou lá, peço perdão, perdoa. Evangelho é casca de banana para escorregar aqueles que se acham bons demais, aqueles que se acham grandes demais, aqueles que se acham merecedores de alguma coisa. Porque Efésios capítulo 2, verso 8 diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de nós. Esse é o evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou o seu Filho, que ofertou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Jesus não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É que alguns só conhecem Deus de forma religiosa. Alguns só conhecem Deus de forma religiosa. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Não existe pode ou não pode para Deus. Pode ou não pode é coisa de religião, irmão. Você prenderia Paulo. Paulo está preso porque começou a falar isso. Os últimos serão os primeiros, ele entendeu claramente. O que jejuava não saiu recompensado, mas o que confessou pecador saiu recompensado. Paulo entendeu isso. Paulo entendeu que Abraão e você são iguais. Paulo captou isso e começou a falar. E aí prenderam Paulo. O evangelho é loucura. Então cuidado com a sua prática de vida cristã, atrás desses pregadores da moda, esses pregadores modernos, esses caras que inventam sinais, esses caras que inventam trombetas, esses caras que inventam sinais. Cuidado, porque o evangelho é simples, não mudou e não mudará. Estão fazendo uma igreja empresa, irmãos, acordem. Estão inventando uma igreja empresa. Profissionais do altar, pessoas que mexem com psicologia, pessoas que ficam motivando as pessoas, pessoas que fazem o público chorar, a plateia chorar, e você sai dali achando que foi abençoado, e ali não passa de outra coisa senão humanismo. Humanismo dentro das igrejas evangélicas. O que é humanismo, pastor? É o humano no centro, é o ser humano no centro. Tudo para o ser humano, é conforto para o ser humano. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus. Muitos de nós aqui prendíamos Paulo. Se Paulo viesse aqui e falasse: vocês que vêm aqui 4 vezes por semana, vocês que cantam aqui na frente, que dançam aqui na frente, vocês precisam se converter, você prendia ele. O evangelho é coisa simples, é vida. É vida. É vida. É atitude, postura, procedimento nesse mundo de trevas. Está faltando o evangélico na nossa cidade, irmãos. Tem muito gospel, mas não tem cristão aí. Não tem cristão verdadeiro. Você poderia se apresentar, meu irmão. Você poderia dizer: eis-me aqui, Senhor, pode me usar. Mas não, fica conjugando com o pecado, fica brincando com o pecado, fica dando mole para o pecado, fica brincando com as coisas de Deus. Deus te escolheu, irmão. Deus te escolheu, irmão. Deus te chamou. Antes de você nascer, Deus sabia sobre você, conhecia o seu nome e escolheu você em Cristo. Paremos de brincar, irmãos, porque você está escorregando nessas cascas de banana. Você iria prender Paulo, iria aprisionar o Paulo, porque o Paulo parece que facilitou tudo. Parece que ele facilitou. Não tem mais 2 povos, não tem grego nem judeu, não tem mais certo e errado, não tem mais honesto e desonesto. O que tem são pessoas que morreram para o mundo. Morreram para o mundo. Estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando é que você vai acordar, irmão? E parar de ficar brincando de crente?
e parar de ficar brincando de evangélico? Quando é que você vai acordar e começar a falar: Senhor, me prenda também, eu quero ser um prisioneiro, eu quero ser um prisioneiro, eu não quero, Senhor, eu não quero abrir a boca senão para pregar a palavra verdadeira, mesmo que as pessoas me achem ignorantes. Radical, seja um radical, meu, mas um radical de Deus. É isso que está faltando. Curva sua cabeça, feche os seus olhos, em nome de Jesus. Curva sua cabeça, feche os seus olhos.